Olá pessoal, o Revista começa agora na tela da sua TV. Em comparação com 2014, este ano tem o dobro de feriados prolongados. Apenas um dos recessos nacionais será no final de semana, que é dia 15 de novembro, comemorando aí a proclamação da República. Feriados prolongados podem afetar a vida dos trabalhadores e a rotina das empresas. O turismo pode ser favorecido, mas em outros setores não existem tantas vantagens. Para falar mais do impacto dos feriados na economia do país, eu recebo no estúdio o professor e mestre em administração pública, Lucas Givisier. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Revista. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Beleza. Professor, explica pra gente como que os feriados interferem na economia de uma forma geral. Bom, assim, o primeiro impacto é negativo, né? A gente tem uma perda econômica na sociedade muito grande. O principal setor afetado é a indústria. Teve pesquisas já realizadas, estudos divulgados pela Federação Nacional do Rio de Janeiro, que estima que 64 bilhões de reais são perdidos com esses feriados neste ano de 2015. Já no varejo, também se estima perdas da ordem de 15 bilhões e meio de reais com estes feriados. E, por exemplo, numa instituição privada, numa instituição de ensino ou numa empresa, por exemplo, que tem que dar folgas para os seus funcionários, como que funciona isso também? Bom, vamos raciocinar o seguinte, os custos das empresas se mantêm porque, segundo as leis trabalhistas, a remuneração do trabalhador não é afetada, contudo a produtividade não é a mesma em função daquele feriado. Então, com os custos mantidos e sem atividade presente naqueles dias, as empresas faturam menos, com os custos mesmo, então diminui a lucratividade. Então, a partir daí que tem esse efeito negativo na economia. Então acaba que os funcionários estão de folga, mas o salário deles continua o mesmo, né? Então nesse prejuízo, nesse sentido, né, professor? Isso. Na realidade, para o funcionário sempre gosta do feriado, porque na realidade é um relaxamento naquele dia, né? Só que na ótica do empresário isso o afeta muito, né? Com certeza. Mas será que tem só desvantagem? Porque, por exemplo, o comércio e o turismo também são setores que podem ser beneficiados com o feriado, né? Porque as pessoas vão e compram mais. Será que tem só desvantagem nesse sentido? Não tem só desvantagem, mas no balanço geral é negativo, tá? Agora, por exemplo, o comércio, um setor, vamos dizer assim, um direcionamento do comércio que poderia ganhar seria associado a lazer, né? Por exemplo, os shoppings aqui no contexto mineiro, que muitas pessoas usam os shoppings como lazer e acabam que ganham alguma coisa com isso. Mas isso vamos dizer que é muito marginal, dado a perda da economia como um todo brasileira. De uma forma geral, né, professor? Isso. No turismo pode ganhar alguma coisa com esses feriados, só que a gente está com um contexto diferenciado este ano, que a nossa economia está muito com retração, possibilidade de retração, então faz com que as pessoas, os indivíduos também estão cautelosos em consumir, em viajar, em termos de assegurar a estabilidade do seu emprego sem se endividar mais, se precavendo de qualquer cenário negativo. Então, o que poderia favorecer de um lado, a gente neste contexto deste ano principalmente, também essas vantagens são minimizadas. Tem um contrabalanço aí também, né? Isso. Nesse contexto da economia, então é pior ainda, né, professor? Neste contexto de recessivo que a gente está enfrentando em 2015, aí sim, é pior sim. Agora, por exemplo, como que uma empresa pode se preparar para eventuais problemas? Ou pelo menos prevenir, né, para poder chegar no feriado e não ter uma perda tão grande? É difícil falar de uma solução para isso, né? Porque não tem muito mecanismo de mexer em função. Ela pode até pedir para o trabalhador trabalhar, mas aí tem outros benefícios que ela tem que dar em troca, folga ou pagar em dobro,
né? Então, o empresário tem que pensar se é vantagem ou não usar dessas aberturas, flexibilidades que a CLT concede e ver se isso aí se beneficia dessas possibilidades. Mas é difícil, sim, perceber e planejar isso de tal maneira que reverta este quadro. Então acaba que, de certa forma, não tem muito o que fazer, né, professor? Infelizmente, não há muito o que fazer, não. Com certeza. Agora, como que o setor pode se recuperar de possíveis perdas? Por exemplo, tem um rombo ali de tantos reais, tantos milhões de reais ali no setor X. Como que pode fazer para poder melhorar essa situação e contrabalancear de uma outra forma? Bom, aí já seria o contrário que eu falei inicialmente, né? Se a gente tivesse numa economia em expansão, né, a gente podia ganhar isso em outro momento, onde as pessoas estariam consumindo mais, né, se endividando, e aí se recuperaria naturalmente pelo esse bônus de crescimento. E aí isso que está tão ruim esse 2015, porque já tem um cenário negativo com esses feriados prejudicando ainda mais. Só para você ter ideia que não é só os empresários que perdem, né? E a gente está ouvindo aí, inclusive, né, através da própria mídia, do ajuste fiscal, o governo só com esses feriados deste ano, está estimado que o governo perca 18 bilhões de reais com esses feriados. É muita coisa, né, professor? De arrecadação. Isso em quais setores específicos, ou de forma geral? Basicamente na indústria que eu estou falando, tá? Sim. E como que dá para incentivar isso? Como incentivar uma forma de contrabalancear esse contexto? Por exemplo, no turismo, no comércio, até mesmo na indústria. Tem alguma forma de melhorar essa situação? O empresário vai acabar tentando flexibilizar alguma coisa, em descontos, promoções, para tentar fazer o ganho, às vezes até de escala, né? É a maneira que o empresário teria num cenário adverso desse. Porque ela consegue ratear os seus custos quanto mais ela produz. Mas aí tem que ter uma demanda que acompanhe isso, né? Então ela tem que usar de estratégias, inclusive até de marketing, de venda, para atrair os consumidores para ela recuperar dessas outras perdas. Com certeza. Professor, agora convenhamos, um feriado aí todo mundo gosta, né? Inclusive está chegando o Dia do Trabalhador, né? Que não dá para ficar sem. Isso, né? Vamos pensar assim, questão humana, é sempre bom para nós, para descansarmos, a qualidade do trabalhador. Mas como tudo na vida, tem o ônus e o bônus. Então a gente tem que aproveitar o tempo da melhor forma, né? Isso. Com certeza. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no Revista. Eu que agradeço vocês. Na última semana, o projeto de lei sobre a regulamentação da terceirização do trabalho foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A polêmica principal gira em torno do texto que autoriza a subcontratação de mão de obra para as atividades específicas da área de atuação das empresas. Agora, o projeto segue para o Senado. Mas e hoje, como que é a regulamentação atual dos trabalhadores terceirizados? Quais que serão as mudanças caso o projeto realmente seja aprovado? Veja os detalhes na reportagem de Maria Helena Bandeira e André Cruz. A aprovação do projeto de lei 4330 gerou uma série de manifestações entre os trabalhadores. A proposta traz alguns pontos polêmicos. Com a terceirização, ele não será contratado pela empresa que vai ser a beneficiada do seu trabalho. Ele vai ser contratado por uma outra pessoa. Então ele vai ser regido pelas normas editadas por esta outra empresa. Então ele se distancia dos benefícios que ele teria se ele fosse contratado diretamente. No modelo atual, a jurisprudência tem considerado nula a terceirização em atividade fim da empresa. Aplicando essa lei de forma retroativa, ela pode alcançar essa terceirização que hoje seria considerada ilícita. Apesar de já ter sido votado na Câmara dos Deputados, o projeto ainda tem um caminho a percorrer. Primeiro ela passa pela Câmara, onde está no momento. Aprovada na Câmara, ela vai ao Senado, né? Então, existe um procedimento a ser observado na Câmara, um procedimento a ser observado no Senado e depois vai à sanção presidencial. O indicativo na Câmara, até pelo o número de votos favoráveis, né, na sessão, indica que, na verdade, será aprovado. Há 20 anos, o movimento sindical vem discutindo a regulamentação da terceirização do trabalho.
Antônio Miranda, que hoje é presidente da nova central de Minas Gerais, sempre participou dos movimentos e hoje vai explicar a atuação da nova central em relação a isso. Boa tarde, Antônio Miranda. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde a telespectadores aqui da PUC. Como que esse novo projeto vai interferir na vida do trabalhador? Olha, o projeto de terceirização, ele vem com agravante, porque a terceirização, ela já é uma realidade. O que se discute é a regulamentação dessa atividade, mas o projeto 4330, ele veio ampliar a terceirização. Antes, quando a terceirização de forma já precarizante ao trabalho, ele ia até a atividade meio da empresa, o projeto hoje, aprovado já na Câmara dos Deputados, ele propõe que a terceirização pode ser em todos os segmentos da empresa, inclusive na atividade fins. Isso preocupa e isso, na nossa opinião, é um retrocesso no mundo do trabalho. Os sindicatos dos trabalhadores dos diversos setores buscam melhorias para os empregados, mas pensam que as mudanças não devem ser dessa forma. A Central Sindical tem tentado agir para mudar a proposta de lei. E não fomos ouvidos. Na verdade, como a gente usa na nossa gíria, tratorou-se todo mundo, aprovou o projeto. Nós achamos que o Congresso Nacional, nessa hora, foi insensível com o apelo de todos aqueles que fazem parte do mundo do trabalho, que entende isso, que vive isso, e aprovou um projeto que ele é totalmente lesivo, prejudicial à classe trabalhadora e ao mundo do trabalho no modo geral. E a expectativa de que, se o projeto realmente continuar na sua complexidade e na sua condição de desmantelar o movimento sindical e dar prejuízo à classe trabalhadora, do veto da presidente. Nós vamos apelar também para o veto. O objetivo da proposta seria acompanhar uma nova realidade do trabalhador brasileiro. Um fato social que passa a carecer da disciplina legal. Esse projeto vem nessa tentativa de, dada a realidade, estabelecer uma normativa para esta realidade. Nesse sentido, ele é muito positivo. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre a nova febre dos livros de colorir para adultos. E veja também como está a situação do piso salarial dos professores da rede estadual em Minas Gerais. Até já!